continuando aqui, né, o que a gente viu na aula passada, a gente estava vendo, né, como é que procedia aqui nessa classe, né? A gente viu que logo de cara eu tenho sempre um método main, né? Eu tenho sempre um método main em cada classe, que é o método principal. Ele é público, é estático, tem os parâmetros dele lá, né? O parâmetro args, que é um vetor de string, e que as próprias funcionalidades do Java, elas são métodos que estão em outras classes, como é o caso que a gente viu aqui no JOptionPane. JOptionPane é uma classe, e aí para mostrar essa janela aqui, essa janela é uma janela de input, de entrada de dados. Então eu estou chamando o método showInputDialog, que é essa janela, e aí eu passo os parâmetros para a formação dessa janela. O primeiro parâmetro é um objeto, como eu não tenho ele, eu estou passando um nulo. O segundo parâmetro é a pergunta que eu estou fazendo para a janela. O terceiro parâmetro, aula de Java, né, é o título da janela. E o quarto parâmetro é essa constante que vai me indicar o ícone que vai aparecer nessa janela. Então, lembrando aqui, ó, essa janela de pergunta, né, essa input, eu chamei o ícone question message. E essa outra eu vou chamar o information message. Vocês podem ver que, de acordo com o que eu chamo métodos diferentes, a janela em si, ela muda o formato dela, né? Porque essa janela aqui é uma janela de input e essa daqui é uma janela só de mensagem. Então, quando eu der OK aqui, ele vai me mostrar essa janela aqui, que é a janela de mensagem. Ok? Tranquilo? Então, a gente já vai para a nossa aula 2 aqui. Então, vou clicar com o botão direito, novo pacote, e vou chamar esse pacote de aula 02. Tá? No pacote aula 02, a gente já vai começar a criar classes para poder, para aprender como é que se trabalha com métodos. Então, na aula 02, eu vou criar aqui, ó, com o botão direito, nova classe Java. Eu vou criar uma classe chamada métodos. E aí eu vou passar um exercíciozinho simples. Na verdade, eu vou fazer ela de forma simples para mostrar como é que a gente vai trabalhar com métodos, tá? Então, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou explicar e vocês vão acompanhando aí. Bem, toda classe, ela tem métodos, e os métodos, eles servem para fazer ações. Então, cada ação que a classe sabe fazer é um método que foi criado nessa classe para que ela soubesse fazer aquela ação. Eu já vou aproveitar, inclusive, ao ensinar métodos, eu vou aproveitar para ir ensinando outras coisas de estruturas do Java que eu não quero ficar perdendo tempo ensinando separado. Por exemplo, eu não vou dar uma aula de if. Pô, eu já vou ensinar o if dentro de alguma outra coisa, tá? Eu não quero dar uma aula do while, de for, sei lá, de criação de vetor. Por quê? Porque eu já quero ensinar fazendo alguma outra coisa. Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos ter em mente é o seguinte: quando eu crio uma variável dentro de um método, eu vou chamar ela de variável. Beleza?
Então, olha só, na aula passada, tá vendo? Eu tenho o método main e eu criei esse cara aqui, ó, nome. Tá vendo? Essa variável nome, ela está dentro de um método, que é o método main. Então, eu chamo ela de variável. Beleza? Se eu criasse ela aqui, ó, ela se chamaria atributo. Tá beleza? Por quê? Porque ela não está dentro de um método, ela está dentro da classe. Tá vendo lá? Ela está dentro do escopo da classe. Aqui ela chama variável. Aqui ela chama atributo. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, né? Que vai se chamar atributo quando eu criar no topo da classe e quando eu criar dentro de um método, ela vai se chamar variável. Tá beleza? A forma de criação é a mesma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. String deixa eu ver, alunos igual a new, opa, ih, caramba, bati um monte de coisa errada aqui. Igual a new string, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma matriz, beleza? Ó, linhas e colunas. Então, aqui eu tenho que dizer o tamanho dessa matriz. Tá? Eu vou colocar ela... Deixa eu ver aqui. Vou colocar ela aqui, 10... Vou chutar 4 aqui, tá? Só para gente brincar. Então, veja bem, esse cara aqui é o quê? É uma variável comum ou ele é um atributo? É um atributo. Por quê? Porque eu estou colocando ele dentro da classe. E aí, eu não quero que uma classe de fora consiga manipular esse cara. Então, eu vou dizer que ele é privado. Tá bom? Então, é privado. Não, isso aqui olha só. Isso aqui é uma variável que está dentro da classe. Ela não está dentro do método. Então, ela é chamada de atributo. Tá certo? E esse atributo, eu não quero que ele fique acessível de outras classes. Eu quero que só a minha classe aqui consiga manipular esse cara. Então, eu disse que ele é privado. Se outras classes pudessem mexer nele, ele seria público. Tá joia? Bom, então, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo que a minha classe vai fazer através de métodos. Tá certo? Eu vou dividir tudo através de métodos. E aí, cada método desse, ele vai fazer uma funcionalidade. Então, como é que eu vou programar em Java? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho que programar todas as peças, tudo que eu vou precisar fazer primeiro, para por último eu fazer o meu método principal. Tá certo? Então, ó, primeiro eu vou pensar assim, eu preciso inicializar esses alunos aqui. Então, como é que eu vou fazer para inicializar? Eu vou perguntar o que é cada coluna, eu vou... Beleza? Então, eu vou inicializar esse cara. Então, eu vou fazer alguma coisa para colocar valor ali.
Ah, eu preciso dar mensagem para o usuário. Ah, eu preciso fazer um processamento. Então, cada coisa que eu for fazer, eu vou dizer que eu estou fazendo um método que vai executar aquela coisa. Tá beleza? Então, qual é o objetivo dessa classe nossa? Eu quero que essa classe faça para a gente todo o cálculo que é feito aqui no IFRJ para saber quem passou de ano, quem passou na matéria e quem ficou reprovado. Tá certo? Então, lembre-se, a gente tem nota 1, nota 2, aí depois é verificado dentro dessas notas quem teve média para passar e quem ficou de recuperação. Aí quem ficou de recuperação, eu vou precisar ler a nota da recuperação. Certo? Aí depois de sair a nota da recuperação, eu vou precisar ter um novo resultado para saber quem foi aprovado na recuperação e quem foi reprovado na recuperação. Tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu quero calcular isso tudo e depois eu quero apresentar um resultado final. Tá joia? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu não quero preencher todas as colunas de uma vez. Primeiro eu quero montar a turma. Ou seja, vou imaginar um ciclo de um semestre. Então, primeira coisa, eu quero montar a turma. O que é montar a turma? É colocar os nomes dos alunos que estão na turma. Tá certo? Então, olha só, o que é que eu vou fazer para eu poder depois saber como é que vai estar organizada esse vetor aqui. O vetor ele não tem posição de coluna. Então, eu vou, ao invés de eu falar assim, posição 0, posição 1, posição 2, eu vou dar o nome da coluna para cada posição. Então, eu já vou colocar aqui, olha, public final int, é público o final, é porque é uma variável que recebe o valor final. Então, ela, na verdade, ela é uma constante. Tá certo? Uma variável, o nome dela é variável porque o valor varia. Só que se eu já estou colocando o valor final dela, ela não pode mais variar aquele valor. Então, ela é uma constante. Tá? Vou chamar de nome. E esse nome eu já tenho que colocar o valor dele. É 0. Por quê? Porque eu vou colocar, toda vez que eu me referir à coluna 0 dessa matriz, eu estou querendo falar do nome. Tá beleza? Vai ficar muito mais fácil depois para a gente entender o que é cada coisa. Vou fazer de novo. Public final int. Aí eu vou dar o nome de N1, que é a nota 1. Então, esse cara vai ser, novamente, public final int N2, que é a nota 2, public final int NF, que é a nota final, e public final int resultado, que é igual a 4. Vou fazer assim, resultado, e eu vou criar um outro aqui, olha, que eu vou chamar de resultado final. Que é o 5. Na verdade, eu tinha chutado 4, mas são 6 colunas que eu tenho, né? Então, eu vou colocar aqui, 6 colunas. Tá beleza? Tranquilo?
Então, ao invés de, dentro do programa, eu ficar assim, alunos, 1. Aí, pô, você não sabe o que é 1. Certo? Então, você vai saber que eu vou falar assim, alunos, nome 1. Você sabe que é a coluna nome, você não precisa nem saber que é a coluna 0. Você vai saber a coluna nome, linha 1, ou seja, é o primeiro aluno da coluna nome. Tá certo? E eu acho que aqui é linha coluna. É linha coluna. Linha coluna. É, linha coluna. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a criar os métodos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu quero saber cadastrar os alunos na turma. Então, eu vou montar uma turma de 10 alunos, eu preciso saber o nome de cada aluno. Então, eu vou fazer um método para montar a turma. Então, ó, public void, é público porque todo mundo acessa, é void porque não retorna parâmetro. Vou chamar aqui, ó, montar turma. Esse montar turma, ele vai fazer uma leitura para mim dentro do vetor e eu vou perguntar o nome de cada aluno. Então, olha só, como é que eu leio um vetor? Como é que eu escrevo num vetor? Eu vou fazer um for dentro do outro. Só que nesse nosso caso, eu não vou percorrer todo o vetor. Então, eu só preciso fazer um único for, porque eu só vou preencher a coluna nome do vetor. Então, ó, para um int i igual a 0, enquanto o i for menor do que 10, incrementando o i de 1 em 1. É isso que eu estou fazendo. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que preencher a coluna nome de todo mundo. Então, olha só, o que vai acontecer? Alunos na posição I, que é da linha, e a coluna nome, a coluna nome então vai ser nome. Ele vai receber um nome. Tá certo? Só que esse nome, lembra como é que eu fiz aqui, olha? Olha o trecho que eu fiz para colocar, para pedir a informação de um nome. Vocês lembram? Então, eu teria que colocar esse trecho aqui, ó, perguntando qual é o nome do aluno. Aqui. Beleza? Tá tranquilo? Fazer a mesma coisa. Só que eu já vou aproveitar e, ó, já estou pensando, pô, eu vou ter que perguntar o nome do cara, dos 10. Aí depois, eu vou ter que perguntar qual é a nota 1 de cada um. Aí depois eu vou ter que perguntar qual é a nota 2. Aí depois eu vou perguntar se... Vou ter que ver quem teve nota final para eu perguntar se o cara... Qual é a nota final do cara. Então, ao invés de eu repetir toda hora esse trecho aqui de programação, qual é a melhor coisa para eu fazer? Criar um outro método que já me devolva a pergunta, a leitura do usuário. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou criar um método ler
e vou passar aqui para o método ler uma mensagem, que é a pergunta que eu quero fazer. Então, ó, vou dar só um enter aqui, tá? Para caber. Qual o nome do, ó, e tá vendo que deu erro? Por que que deu erro? Porque eu ainda não tenho nessa classe o método ler. Tá tranquilo? Então, olha aqui o que eu vou fazer, ó. Ó. Eu cliquei aqui, ó. Tá vendo? E ele me deu uma mensagem aqui, ó. Cria o método ler dentro da classe aula02.métodos. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, não é obra do Coisa Ruim, ele criou o método para mim. Tá certo? Então agora eu tenho que melhorar o código que ele fez para mim. Tá vendo? Que aqui ele está lançando um erro de método não suportado. Por quê? Porque eu ainda não programei dentro desse método. Aí ele coloca aqui, ó, para eu mudar o conteúdo do método, tá? Para eu mudar o conteúdo do método. Então essa linha que aparece aqui, ó, eu apago ela. E eu não quero deixar uma variável de parâmetro chamada string, né? Eu vou colocar aqui MSG, que é a mensagem que eu quero que apareça na caixa de texto. E aí eu só vou fazer nesse método o seguinte, ó, return, porque ele não é void, tá vendo? Ele retorna uma string. Então eu vou fazer aqui, ó, return jOptionPane.showInputDialog. E aí, o que eu vou passar para essa showInputDialog? A mensagem que vai ser mostrada está vindo na variável MSG. Então, olha só, toda vez que eu precisar ler um nome, ele vai ser colocado aqui. Então, eu já tenho aqui, olha, um método que lê, que monta a turma para mim, e eu tenho aqui um método que, ao montar a turma, ele pede para esse outro método para ler a informação para mim. Beleza? O que me adianta? Diga. O ler vai dar um íconezinho vermelho aqui. Eu cliquei nele e... Bom, oi. Eu cheguei um pouco atrasado. Como é que você conseguiu estar escrevendo dentro de método? Eu tenho a classe, como é que eu faço escrever dentro de método? Você vai criar um método. Isso tudo aqui já foi programado. Você vai digitando. Dentro da classe. Dentro da classe. Tá, beleza? Então eu já tenho dois métodos criados. Aí agora, o que eu preciso? Pô, eu preciso de um método para ler as notas de primeiro e de segundo bimestre, né? Ó, vamos deixar assim, que eu preciso de um método para ler as notas que podem ser de primeiro bimestre, de segundo bimestre ou de recuperação. Certo? Então, para não ficar ruim, para não confundir a cabeça de ninguém, eu vou pensar no seguinte. Eu só vou fazer um método para ler as notas de primeiro e segundo bimestre. Por que primeiro e segundo bimestre? Porque a recuperação, eu só vou ler a nota de quem está de recuperação se a pessoa ficar de recuperação. Então, se a turma inteira passar, eu não preciso ler nota de recuperação. Tá certo?
Ou se um só ficar de recuperação, eu não preciso ficar perguntando a nota de todo mundo, eu só vou ler a nota de recuperação daquela pessoa. Tá? Então, a nota de primeiro e de segundo bimestre, eu tenho que ler de todo mundo. Tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou fazer o seguinte, ó. Public void ler notas. E caramba, o public saiu errado. Public void ler notas. E eu vou passar, olha só, int bimestre. Eu vou passar como parâmetro qual é o bimestre que eu quero ler. Tá tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aí eu vou copiar essa estrutura de para aqui, ó, que ela tá excelente para mim, ó. Ó, vou copiar essa estrutura de para, que ela vai estar igualzinha aqui, ó. Só que o que eu vou fazer? Aqui eu estou falando da coluna nome, certo? Tranquilo? Então eu vou fazer aqui antes o seguinte. Ao invés de eu colocar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de coluna mesmo. Eu queria dar um outro nome, mas vou deixar assim que é mais fácil para vocês entenderem. Ó, se bimestre for igual a 1, o que eu vou fazer? Coluna recebe dis.n1, que é do bimestre 1, a nota 1. Se não, coluna recebe dis.n2. E aqui, ao invés de dis.nome, eu vou colocar aqui, ó, coluna. Tá certo? Então, se eu mandar ler notas e passar 1 como parâmetro, ele vai ler as notas do primeiro bimestre. Se eu mandar ler notas e passar 2 como parâmetro, ele vai ler a nota 2, ou seja, a nota do segundo bimestre. Então, o que eu vou fazer aqui? A única coisa que eu vou melhorar é a pergunta, porque aqui eu tô dizendo, ó, leia a nota, qual o nome do aluno 0, qual o nome do aluno 1, qual o nome do aluno 2. Só que agora eu vou falar assim, ó, qual é a nota 1 do aluno tal? Qual é a nota 1 do aluno tal? Ou a 2, tá certo? Então eu vou perguntar pelo nome do aluno. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar essa pergunta aqui e vou colocar ela de novo. Qual a nota N? Aí eu quero saber se é nota 1 ou 2. Então eu vou colocar aqui, ó, a variável bimestre, né? Que é lá que foi passado. Do ou da aluno ou aluna. Aí agora eu tenho que pegar o nome desse aluno. Como é que eu pego o nome desse aluno? É o meu vetor dis.alunos. Aí eu tenho que passar, ó, a linha que eu estou é a linha I e a coluna é a coluna dis.nome. Então, ó, qual a nota N1 ou N2
do aluno ou da aluna fulano de tal. E aí eu coloco lá o ponto de interrogação. Tá vendo? Eu montei o texto para passar para o método ler passar lá para o meu vetor. E nessa, eu estou colocando o valor ou na nota 1 ou na nota 2. Beleza? Estão entendendo o que está rolando? Estão entendendo? Quem chegou atrasado vai ter que pegar o início da aula, né? Para poder entender. Mas a galera que já estava aqui, está entendendo o que está sendo feito? Bom, vamos continuando então. Agora, qual é o meu próximo problema? Eu preciso ler a nota dos alunos que estão de recuperação. Tá beleza? Então eu preciso saber quais são os alunos que estão de recuperação. Para saber dos alunos que estão de recuperação, olha o que eu vou ter que avaliar. Eu vou ter que avaliar a coluna resultado. Porque só se no resultado tiver escrito recuperação, que esse cara vai ter nota de recuperação. Tá certo? Porque olha lá, li nota 1, li nota 2. Aí eu vou ter que calcular a média para saber, para gerar o resultado. Se o aluno estiver aprovado ou reprovado direto, vamos supor que dê para ele ficar reprovado direto, esse aluno não tem nota de recuperação. Agora, se tiver recuperação nessa coluna, se tiver escrito recuperação nessa coluna, eu tenho que ler a nota NF desse aluno. Tá certo? Então, eu vou criar um outro método aqui só para ler a nota de recuperação. Ó. Então, eu vou criar lá, ó, public void ler recuperação. E aí, novamente, eu vou percorrer todo o meu vetor. Então, olha lá, para um int i igual a 0, enquanto i for menor que 10, incrementando o i de 1 em 1, o que eu vou fazer? Eu vou testar cada linha. Então, ó, se dis.aluno, que é a minha matriz lá, na coluna I, aliás, na linha I, coluna recuperação, aliás, coluna resultado, se essa coluna for igual, vou bater o ponto aqui embaixo, for igual a recuperação, significa que esse aluno não teve média para passar direto. Tá vendo? Eu peguei o primeiro aluno, li a coluna resultado. É igual a recuperação? Beleza, então eu vou ter que ler a nota de recuperação desse aluno. Então o que eu vou fazer? Dis.alunos, coluna I, aliás, linha I, coluna dis.nota final, vai receber o resultado do método ler, e aí eu vou perguntar aqui, ó, qual a nota final do ou da aluno ou aluna aí é dis.alunos
coluna, linha I, coluna this ponto, nome. Beleza, aí agora eu já perguntei, ó. Vou até dar uma diminuída aqui para caber na tela. Então, ó, perguntei, ó, se a coluna resultado for igual à recuperação, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ler a nota final. Então, qual a nota final? Aí eu coloco o valor da nota final. Beleza, mas para eu poder ver a recuperação do aluno, eu tenho que ter tido o quê? Eu tenho que ter tido o cálculo eu tenho que ter tido o cálculo da média do aluno para saber se ele ficou de recuperação ou não. Tá beleza? Então agora, porque esse cálculo da média é que vai escrever na coluna de resultados se está em recuperação, aprovado ou reprovado. Então agora eu vou criar um outro método, que é o calcular média. Tá? Esse método, ele vai ler todas as notas de cada aluno e vai escrever na coluna resultado se esse aluno está aprovado ou recuperação. Tá certo? Então, como é que funciona aqui, ó? Eu vou colocar ali, ó, double média recebe 0. E aí, eu vou começar a calcular a média de cada aluno. Então, eu vou ter que percorrer todo o vetor numa única coluna. Então, ó, para um int i igual a 0, enquanto o i for menor que 10, incrementando o i de 1 em 1, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular essa média. Então, para eu calcular essa média, como é que eu vou fazer? Ó? A média, ela recebe... eu vou criar outras notas aqui, ó. Tá? Eu vou criar aqui, ó, outras variáveis. Double nota 1, que é igual a 0, já estou atribuindo valor, vírgula, nota 2, que também é igual a 0. Tá beleza? Então, eu vou fazer aqui dentro, ó, nota 1 recebe 10 ponto alunos na linha I, coluna 10.N1. Veja aqui que deu errado. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó, que deu erro aqui nessa linha? Qual é o tipo de dado de N1? Hein? Vamos lá, qual é o tipo de dado de N1? Double. Porém, eu estou pegando e jogando numa variável double o valor que está em uma coluna de um vetor de string. Então, isso que está dando errado, olha lá, ó. Tipo incompatível. O string não pode ser convertido para double. Então, eu vou ter que converter isso. Então, para eu converter, tem uma classe chamada integer, que dentro dela tem um método chamado parseInt. Então, ó, eu vou converter para int. Tá certo? Olha lá. Esse aqui é o parâmetro, que é o valor. Então, olha lá, eu peguei, ó, em N1, eu estou pegando... eu não vou converter para integer, não, eu vou converter para double. É o double.parse double. Tá joia? Então, olha lá,
eu fiz isso para a nota 1 e para a nota 2. Tá? Ah, é porque aqui eu coloquei nota 2, é N2. Tá. Aí agora, sim, eu vou fazer o cálculo da média. Como é que vocês calculam a média aqui, ó? Vou fazer, ó, nota 1 mais 2 vezes a nota 2. Tudo isso dividido por 3. Certo? É assim que calcula a média de você. Oi? O parênteses ali é necessário ou a ordem de precedência já é fazer a multiplicação com... Aqui, né? Então, aqui eu posso tirar porque aqui vai ter essa precedência. Aqui vai ter essa precedência. Nota 1 mais 2 vezes a nota 2. Só que esse outro aqui não dá para tirar, não. Tá? Porque o Java vai fazer a conta igual vocês aprendem na escola, né? Aquelas expressões numéricas, tá? Então vai valer a mesma coisa. Só que esse de fora eu não posso, porque eu preciso somar esses dois valores para depois dividir por 3. Então, se eu tirar esse parêntese de fora, ele vai pegar essa nota 2, vai dividir por 3 e depois somar com a 1. Tá? Então, agora, o que eu faço? Eu vou fazer o if normal, ó. Se a média for maior ou igual a 6, certo? O que vai acontecer? Ó, alunos na coluna, na linha I, coluna resultado, vai receber aprovado. Se não, eu já sei que está em recuperação. Então, esse cara aqui, ó, está em recuperação. Eu vou escrever o recuperação igualzinho eu coloquei aqui, ó. Então, já vou copiar e colar. Né, para não ter chance de fazer alguma coisinha. Então, agora, eu já tenho, tá vendo? Eu já criei para mim um método que calcula a média e preenche para mim a coluna aprovado ou recuperação. Tá certo? Agora, eu preciso, e eu já tenho um método aqui em cima que lê as notas da recuperação. Então, agora, eu preciso de um método só que dê um resultado final, que é o que calcule a média final. Por quê? Porque o cara que foi para a recuperação, ele ainda não tem o resultado final. Tá certo? Que agora só pode ser aprovado ou reprovado. Tá? Então, eu vou criar um outro método aqui, ó, public void calcular média final. Olha lá, calcular a média final. O que esse cara vai fazer? Esse cara, ele vai basicamente fazer, ele vai preencher a última coluna, que é a coluna aqui, ó, resultado final, tá certo? Ele vai preencher a última coluna. Então, o que ele precisa fazer? Primeiro, ele precisa estar com a média de cada aluno, tá? Ele precisa estar com a média de cada aluno. E aí, olha o que a gente já tem. Tá vendo aqui, olha, que daqui
até aqui, daqui até aqui, eu tenho que repetir aqui embaixo? Estão entendendo? Ó, por quê? Porque daqui até aqui é onde eu descubro qual é a média do aluno. Certo? Mas a nossa média final, ela não é a nota final vezes 1,5, mais a nota do semestre, mais a média do semestre, dividido por 2,5. Então, eu preciso saber qual foi a média do semestre do aluno para multiplicar por 1,5 a nota final dele para dividir por 2,5. Então, de todo jeito, eu preciso saber a média final do aluno. Estão entendendo? Então, o que é o mais certo de eu fazer? Em orientação a objeto, você tem que evitar escrever 2 vezes o mesmo trecho de código. É para isso que você faz método. Por quê? Porque você chama o método. Você só chama o método. Você não precisa ficar escrevendo ele 2 vezes. Então, olha só o que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse trecho aqui, olha. Vou copiar ele, tá? E vou criar aqui em cima. Eu posso criar em qualquer lugar, mas eu vou criar aqui em cima, ó. Public double calcular média, tá? E eu vou colar esse trecho aqui, tá? Eu vou colar esse trecho aqui. O que eu vou passar aqui como parâmetro? O que eu vou passar como parâmetro? Int linha. Eu só preciso passar a linha do cara que eu quero saber a média dele como parâmetro. Então, olha lá. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais o for. Eu não tenho mais o for, porque eu quero calcular a média de um único aluno. Tá certo? Então, aqui no lugar do i, eu vou passar a linha. E ao final, eu vou retornar, ó, eu vou devolver a variável média. Tá beleza? Então, olha lá, esse trecho aqui, todinho agora, eu posso já vir direto para cá, ó. Eu posso apagar, porque eu não preciso mais. Aí vai dar erro numa cacetada de lugar. Não tem problema, não. Ó, posso apagar. Ó, posso apagar. E posso vir aqui, ó. Se calcular média. Calcular média. E aí eu passo o i, for maior que 6. Tá vendo? Por quê? Porque eu chamei o calcular... Ah, esse aqui também chama. Então eu vou colocar aqui, ó, semestral, para diferenciar. Tá? Ó, eu pergunto, se o calcular média de um aluno específico for maior ou igual a 6, eu vou escrever nesse aluno aprovado. Se o calcular média for menor do que 6, recuperação. Então agora, ó, eu tenho um outro métodozinho que já calcula a média. Logo, quando eu for verificar essa nota final aqui, eu não preciso calcular a média de novo. Tá certo? Então, olha o que eu vou fazer. Para um int i igual a 0, enquanto o i for menor que 10, incrementando o i de 1 em 1,
olha só o que eu vou fazer. Lembrando, eu só vou calcular a média final de quem está em recuperação. Então, eu vou ler linha a linha para ver se tem informação de recuperação naquela linha. Então, ó, se alunos na linha I, coluna resultado, se isso for igual a recuperação, se isso aqui for igual a recuperação, significa que eu tenho que calcular a média desse cara. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula. Então, ó, eu vou criar uma outra variável média aqui, ó. Double média recebe 0. Vou colocar aqui, ó, NF de nota final também recebe 0. Que eu vou precisar dela. Então, olha lá, eu vou calcular desse cara. Então, eu vou chamar um método aqui, ó. A média recebe. Calcular a média do aluno I mais 1,5 vezes o NF, que é a nota final desse cara. Então, a nota final, eu vou ter que ler ela em cima, né? Vou colocar aqui, ó, nota final, recebe double ponto, o double aqui é maiúsculo, double ponto parse double de alunos, colocar aqui embaixo, na linha I, coluna NF. Beleza, então aí eu vou colocar vezes 1 NF do e-mail. Só que aí eu vou dividir esse cara por 2,5. Tá lá, calculada a média. Então, o que eu vou fazer agora? Se a média for maior ou igual a... Ó, eu vou colocar aqui 5, depois a gente consulta isso aí. Então, ó, alunos na linha I, coluna resultado final, recebe aprovado. Se não, reprovado. Bom, gente, aí, veja bem, até o momento, a gente só criou as informações, né? Só cadastramos, montamos a turma, lemos a nota 1, lemos a nota 2, calculamos o resultado do semestre, aí lemos a nota final e calculamos o resultado final. Só que aí tem o último passo,
que é mostrar isso tudo, né? Então, eu tenho que poder exibir, eu vou chamar o método de exibir boletim, tá? Então, a gente precisa agora exibir o boletim, tá? Ou a lista da turma, vou chamar de boletim que fica mais fácil. Então, a gente precisa exibir o boletim, tá? Lembrando que depois desse boletim exibido, né, aí sim nós vamos poder começar a montar o corpo do programa. Porque, por enquanto, até o momento, a gente só está montando as partes para poder fazer a nossa lógica. Então, lembra, há um tempo atrás, se vocês fossem fazer um algoritmo para montar isso aqui, vocês iam estar embolando isso tudo numa coisa só. Tá certo? Vocês iam estar embolando isso tudo numa coisa só. Agora não. A gente está pensando dentro de cada método, nós estamos pensando numa coisa que é para fazer, numa parte do programa que é para fazer. E dentro de cada método, você cria um pequeno algoritmo para resolver uma única coisa. No final das contas, a gente vai chamar esses métodos numa ordem certa para eles produzirem o resultado que a gente espera, tá certo? E se alguma coisa der errada, você vai dentro de um único método ou dos métodos que aconteceram o erro e conserta só aquele errinho pequeno, tranquilo? Então agora, o que nós vamos fazer? Está faltando exibir o boletim. Então eu vou criar lá o método, public void exibir boletim, tá? O que eu vou fazer nesse método? Eu simplesmente vou mandar uma caixa de uma message dialog, uma caixa de mensagem só com o resultado. Então eu vou criar aqui, olha, o seguinte, public, eu vou criar aqui, ó, string boletim recebe boletim de programação web 2 Java. Em Java, eu pulo linha com _n, tá? Então lá, estou pulando duas linhas, _n, _n. Aí o que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou montar as minhas colunas, né? Enfim, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou fazer o seguinte. Boletim mais igual. Esse mais igual vocês sabem, né? Boletim recebe boletim mais alguma coisa. Ó, nome. Depois a gente ajusta isso aí. Nota 1, nota 2, resultado, nota final, resultado final. Aí eu vou pular aqui, né? Vou pular uma linha. E aí agora a gente vai começar a concatenar isso tudo. Então eu vou ter que varrer o vetor para o int i igual a 0, enquanto i for menor que 10, incrementando o i de 1 em 1. E aí eu vou preencher, né? Boletim mais igual, vou pegar só o nome do cara, né? This.alunos e
E aí eu vou fazer a mesma coisa. Nome, nota 1, nota 2, resultado, nota final, resultado final. Então, ó, nome, aí nota 1, opa, nota 2, resultado, nota final, resultado final. E aí, depois do resultado final, o que eu faço? Pulo uma linha. Então, concateno com contrabarra N. Opa, contrabarra N. Feito isso, eu vou ter montado o meu boletim para mostrar ele. Então, eu vou simplesmente fazer, ó, jOptionPane.showMessageDialog no, vou mostrar o boletim. Pronto, tá lá o meu boletim. Beleza? Então, dessa forma, eu já montei praticamente tudo que eu queria. Deixa eu ser... Eu montei tudo que eu queria para poder fazer o meu programa funcionar. Agora só está faltando uma coisa. Eu fazer o método main e chamar todos esses outros métodos que eu fiz dentro dele na ordem certa. Beleza? Então a gente vai tentar começar a fazer isso. Provavelmente nós só vamos conseguir terminar na próxima aula, né? Por causa disso que eu gosto da aula de Java quando são os 4 tempos juntos, porque praticamente não dá tempo de você fazer nada, né? Com 2 tempos só, mas enfim, é o que tem para hoje. Tá? A gente vai começar a montar o método main e na próxima aula a gente vai terminar de montar ele e testar. Né? Não é porque foi eu que programei que está garantido que está tudo certo. Né? Então, a gente vai testar. Se tiver erro, vocês vão ver eu arrumando o erro e tal. Mas a ideia hoje é que a nossa aula é sobre métodos. Tá? Então, criei uma cacetada de métodos aí com vocês e vocês já viram pelo menos a estrutura for e a estrutura if em Java. Já viram também como é que se declara variável, como é que se transforma um valor string em double e como é que você trabalha com vetor, com matriz simples em Java. Bom, vou fazer o seguinte, vou programar o meu método main aqui em cima. Então, olha lá, como a gente viu na aula passada, né, public static void main string args. E aí, vamos lá. Eu tenho que fazer as coisas na ordem certa agora, tá certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Olha só, se eu tentar chamar os outros métodos, olha lá, ó, montar turma, tá vendo? O método está aqui embaixo. Ó, ele não reconhece. Por quê? Porque esse método main, ele é estático. Então o método main, ele só reconhece outros métodos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma variável, ou seja, eu tenho que alocar essa classe minha na memória. Beleza? Então, eu tenho que, dentro do método main, criar uma variável de toda essa classe
que eu acabei de fazer. Tá certo? Então, olha o que eu vou fazer. A minha classe não chama métodos? Então, eu vou criar métodos, vou chamar minha variável de m. m igual a new métodos. Pronto. A minha variável se chama m. A variável m é a variável de toda a classe. Então, ela é uma variável que está guardando essa classe minha na memória. Tá certo? Como ela está guardando essa classe na memória, tudo que eu programei para essa classe, a minha variável m sabe fazer. Então, olha lá, m ponto, olha lá, eu tenho todas as minhas constantes e eu tenho aqui, olha, todos os métodos que eu criei. Tá vendo? Tudo dentro da variável m. Então, a partir do momento que eu criei uma variável da minha própria classe, essa variável sabe fazer tudo que a minha classe sabe fazer. Então, olha lá, m ponto, olha lá, montar turma. Beleza, minha turma já está montada. Lembra que primeira coisa era montar a turma. Segunda coisa, depois da turma montada, vamos consertar aqui, né? Ó, eu vou fazer o seguinte. Vou melhorar esse montar turma e vou fazer o seguinte, olha. Int número. Ó, igual a 0. Eu vou fazer o seguinte, ó. E caramba, eu vou fazer o seguinte aqui. Número recebe i mais 1. E aí aqui eu vou colocar número, tá? Por quê? Porque aí, ó, já vai começar assim, ó, quando eu rodar o programa, ele já vai aparecer aqui para mim, ó, qual o nome do primeiro aluno, tá? Só para consertar a mensagem de... Se tivesse colocado tipo int i igual a 1, daria certo também. Daria certo também. É porque, o que acontece, eu não gosto de colocar assim, porque, aliás, não daria muito certo não. Por quê? A matriz começa na posição 0, 0. Então, se eu colocasse igual a 1, eu ia ter que diminuir esse 1 depois. De 1 a 10, quando chegasse no 10, ia estar no 11º da matriz, não ia ter espaço. Tá certo? Então, olha lá. A primeira coisa, olha como é que o corpo do programa fica fácil de você entender. Olha lá, ó. Criei a variável m, mandei m montar a turma. A partir desse início, eu já acredito que eu tenho uma turma montada. Qual é o próximo passo a fazer? Os alunos vão ter a nota do primeiro bimestre. Então, ó, m ponto, ó, vamos ver aqui, ó. Ler notas, olha lá, do primeiro bimestre. Depois, o que nós vamos ter? M ponto ler notas do segundo bimestre. E depois, M ponto calcular média semestral. Calcular a média semestral. Depois, eu vou ter o quê? M ponto ler recuperação. E depois eu vou ter M ponto calcular a média final. E por último, M ponto exibir boletim. Olha como é que o meu programa ficou fácil. Não é facinho programar em Java? Olha só, isso aqui, cara, eu monto, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, eu monto as peças do meu quebra-cabeça, primeiro,
e depois eu ponho elas na sequência. Vamos ver se funciona? Olha lá. Eu não sei se funciona. Então, eu vou colocar os nomes dos alunos. Eu vou colocar os nomes dos alunos. Vamos lá. João. Eu vou preencher os nomes aqui, aqui na minha tela mesmo. Só vou falando para você. João, Maria. Aí, ó, ele já começou aqui para mim, ó. Qual a nota N1 do aluno João? Fala uma nota aí pro João. Três, foi 3, deixa eu... Agora, já pulamos para a nota N2 aqui, ó. Já tô lendo a N2 agora. N2 do João. Aí, ó, ele já calculou e agora, ó, qual a nota final da Maria? Quer dizer, a Maria já ficou. Vamos lá. E aqui, olha lá. Então, esse nu aqui, a gente tem que consertar. Tá vendo que... Aí, olha só. Tá vendo que o programa todo funcionou. Ponto final. Agora, a gente tem que aparar os erros. Primeiro erro que você está vendo logo de cara é o seguinte. No lugar que não tem recuperação, ficou null, né? Então, a gente tem que colocar um texto vazio, ou se não, 3 tracinhos, só para dizer que não tem nada escrito ali. Então, ó, onde que a gente vê isso? Olha a facilidade de você estar trabalhando com o método, porque você já sabe que é aqui no calcular a média final. Aliás, no calcular média final, que você só está vendo a média calcular. Aqui você só está vendo, você só está colocando valor se o cara tiver de recuperação. Tá vendo? Então, vamos melhorar isso aqui, ó. Ó, se a média for menor que 6, não é aqui não, peraí. Não é aqui não, é aqui, vou calcular a média final. Ó, se o resultado aqui for recuperação, eu calculo a média. Mas e se não for recuperação? Olha lá, eu vou colocar aqui, ó, else, e vou colocar aqui, ó, para o cara ter aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Para ele ter o tracinho e não ficar lá como nulo, tá? Outra coisa que a gente tem que colocar é porque aqui, ó, nós não colocamos aqui um espaço. Ó. Tá vendo? Quando você calcula de novo, ó, você não tem um espaço entre as informações. Então, na hora que o resultado sai, você não tem um espaço para saber o que é o final do nome, a primeira nota, a segunda, a terceira, tá certo? Então, você não tem um espaço. E aí, outra coisa que a gente pode definir aqui é o seguinte, olha só. Vou colocar aqui, ó, public final
int tamanho e eu vou mudar para 3. Olha só. Então, o que eu vou fazer com esse tamanho aqui, ó? Tá vendo, ó? Eu vou definir ele aqui, ó. O tamanho é 3. Então, ao invés do meu vetor aqui, ó, da minha matriz ser de 10, eu vou colocar ela como tamanho. E toda vez que eu for fazer um loop, aqui, ó, eu vou colocar this.tamanho. Por que eu vou fazer isso? Porque isso vai me facilitar muito na hora de eu testar. Ó, vou trocar todos os meus loops por tamanho. Porque aí eu não preciso preencher tanta coisa para eu poder testar o meu programa. Tá vendo? Eu posso depois eu posso alterar o tamanho da turma só para eu poder testar. Pessoal, eu tenho que preencher 10 alunos, 10 nota 1, 10 nota 2, 10 notas de recuperação para eu poder testar de novo se a alteração que eu fiz está certa. Então, é preferível eu trabalhar sempre com uma constante. Olha lá, nota do primeiro, nome do primeiro aluno, eu vou colocar assim, ó, A, B, C. Olha lá, quando eu terminar o aluno C, aí ele já vem, ó, qual a nota do aluno A. Tá vendo? Vou colocar lá 10, 5, 3, 10, 9, 4. Olha lá. Olha lá como melhorou. Tá vendo? O que ficou meio ruim é porque eu coloquei os nomes como ABC. Mas se o nome fosse o nome de verdade, ia arrastar um pouco para o lado. Tá vendo? E olha lá, olha só. Aqui a gente colocou os 3 pontinhos no resultado final. Mas na nota final nós não colocamos 3 pontinhos. Então, olha lá. Eu não tenho que ler nota final. Aqui, ó, ler nota de recuperação. Então, aqui eu também tenho que mexer, ó. Ó, se o resultado for recuperação, eu leio. Tá certo? Eu leio o cara. Mas, olha lá, e se não for? O que eu vou fazer? Eu vou dizer que recebe lá, ó, os 3 pontinhos. Tá certo? Então agora eu faço de novo. Vou preencher aqui. Olha lá como é que ficou tudo preenchido. Tá beleza lá?